E aí, fala companheiro do caminho, mais uma live, 7h10 da manhã, e hoje a gente vai falar sobre compromisso. Você que está vendo essa live no reprise, talvez você está vivendo por um motivo ou por um compromisso. Nessa live você vai entender um pouco mais sobre isso, beleza? E aí, Gleice, tudo bem? Sejam bem-vindos, compartilhe aí com alguém, você que está vendo essa live depois também, compartilha com alguém que precisa ver essa live depois, que precisa entender um pouco mais sobre isso. Eu acredito que pode ser muito abençoador para a sua vida, acredito que pode inundar seu coração de esperança nessa manhã, beleza? Então, clica nesse aviãozinho que fica aqui, ó, e manda para alguém já. Compartilha com alguém, engaja com alguém, seja uma pessoa que inunda os corações de outras pessoas através dessa live. Então, toca aqui nesse link e envia para alguém que também precisa ouvir, que precisa saber um pouco mais sobre isso. Bom dia, meu amigo, tudo bem? Como é que você tá? Bom dia, Tamires, tudo bem com você? Como é que tá as coisas aí em Montes Claros? Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre compromisso. Eu confesso que estava sem um tema para a live hoje. E fui dormir sem um tema para essa live. Bom dia, minha mãe, tudo bem? Como é que você tá? Acordaram bem aí em Montes Claros? Como eu estava falando, confesso que eu estava sem um tema para a live hoje. E eu fiquei pensando, eu preciso de um motivo. Bom dia, Soraya, como é que você tá? Bom dia, bom dia. Como é que tá as coisas? Como é que tá a Dan? Todo mundo bem aí? Como é que tá a família? Vou voltar aqui. Confesso que eu tava sem um motivo para essa live hoje e fiquei bem angustiado. Cara, eu não sei o que eu vou falar. E eu fiquei pensando, eu tô sem um motivo para fazer uma live hoje às 7h10 da manhã. Mas ao mesmo tempo, quando eu fui dormir, eu vi o Senhor falando assim, ó, você não precisa de um motivo, você precisa de um compromisso. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Talvez você tá vivendo por motivos. E eu preciso te dizer que quando você vive por motivos, uma hora ou outra, esses motivos vão mudar e você vai ficar transicionando de motivo o tempo inteiro. Mas quando você vive por um compromisso, você vai até o fim para cumprir esse compromisso. Você vai até o fim para ser fiel a esse compromisso que você estabeleceu. E aí, meu pai, tudo bem? Tranquilo? Bom dia. Júlia, seja bem-vinda também. Ó, Sai entrou aí, ó, vovó Martinha. Como é que vocês estão? Então, assim, muitas vezes nós esperamos motivos para viver. E eu fiquei pensando, cara, eu tô sem um motivo para fazer uma live hoje. Eu tô sem um tema para fazer uma live hoje. Sobre o que eu vou falar quinta-feira, às 7h10 da manhã. E eu vi muito claramente o Senhor falando exatamente isso. Você não precisa de um motivo. Você precisa de um compromisso. Quem tem um compromisso firme e fundamentado, essa pessoa não precisa de motivos que vão e voltam. Entende? Então, o meu compromisso de estar aqui fazendo essa live com você foi exatamente esse. De olhar e pensar, cara, eu não tenho um tema, eu não tenho um motivo, mas eu tenho um compromisso. Eu tenho um compromisso de estar aqui às 7h10 da manhã. Por isso que eu lancei a arte dessa live, mesmo sem um tema. Porque eu fiquei pensando, cara, eu preciso de um tema para falar. Mas na mesma hora eu pensei, não, eu preciso de um compromisso. O compromisso de estar aqui gera tudo que eu preciso falar. O próprio movimento do Senhor gera a palavra correta que você precisa ouvir, que vai tocar seu coração, que vai de fato empurrar você para assumir um compromisso também de viver algo para o Senhor. Fala, Railton, seja bem-vindo, meu amigo. Então hoje a gente vai falar sobre isso, sobre compromisso. Compromisso. Talvez você está vivendo uma vida até hoje buscando motivos. Um motivo para o seu casamento, um motivo para os seus filhos, um motivo para o seu trabalho, um motivo para o seu relacionamento com Deus. Você está vivendo de motivação? Fala, tia Lu, seja bem-vinda. Você está vivendo de motivações diárias para cuidar dessas áreas da sua vida, casamento, filhos, tantas outras áreas que existem. Mas eu queria te convidar a deixar de lado um pouco motivos e assumir compromissos. Por que, Luan? Qual a diferença do motivo e do compromisso? E aí, Caterine, seja bem-vinda. O motivo, ele vai te empurrar até uma certa fase.
A motivação, o motivo que você tem aí para acordar hoje, ele vai te empurrar só até uma certa fase. Ou seja, o motivo é variável, o motivo transiciona. Você tem vários motivos, talvez se eu te perguntar agora qual o motivo da sua vida, você vai me dizer vários motivos vão surgir na sua vida. Mas o compromisso, ele te empurra até o final. Então, e aí, sejam bem-vindos, tem mais gente chegando, gente. Marques, tudo bem? Soraya comentou umas mãozinhas aí. Sejam bem-vindos, envia essa live para alguém e manda uma pergunta aqui que eu quero responder uma pergunta, qualquer pergunta que você tiver. Tem uma pergunta aí? Me manda, sobre vida, sobre o que a gente está vivendo aqui, sobre esse tema de compromissos. Me manda uma pergunta aí que eu quero responder uma pergunta sua hoje ainda, beleza? Então, o motivo vai te levar até uma certa fase. O motivo vai te empurrar e o motivo, de fato, ele nos empurra. Quantas vezes a gente não foi empurrado por um motivo da nossa vida? Mas o compromisso te leva até o final. Então o motivo é um empurrão. A gente vai ter esse motivo para viver, a gente vai ter motivos para levantar, mas um compromisso é o que vai fazer você chegar até o final. Isso foi muito fatal comigo nessa manhã. Como eu falei, eu não tinha um tema, um assunto para falar hoje. E eu fiquei pensando, então para que fazer a live se eu não tenho um tema, ou um assunto, ou um motivo para estar fazendo essa live? Mas na mesma hora eu fui, postei arte, convidei as pessoas para participarem, porque eu não tenho um motivo para estar fazendo essa live, mas eu tenho um compromisso. E o compromisso está muito ligado a quem compromissou com você. Ou seja, o compromisso não é sozinho, compromisso é aliança, compromisso é com mais alguém. Compromisso nunca vai ser um compromisso com você mesmo, mas sempre vai ser um compromisso com mais alguém. Ou seja, um compromisso com você, o compromisso é um ato de servir. Entende? Fala, Gustavo, seja bem-vindo. Aí, o nosso amigo comentou, compromissos te fazem ir muito mais longe. Exato. Ninguém acorda motivado para viver aquilo que o Senhor te chamou para viver. Mas se você estiver compromissado com aquilo, de chegar até o final, de completar a carreira, você termina ela. Se você estiver compromissado de ir até o final, você termina isso. Você avança nisso. Entende? Então o compromisso está ligado a se aliançar, a aliança. Nós somos tendenciosos a não querer alianças. E aí, Eli Soares, seja bem-vindo. Nós queremos o tempo inteiro fazer coisas sem alianças. Ou seja, sem compromisso com pessoas. A gente quer entrar e sair sem ter esse compromisso. A gente quer fazer e desfazer sem ter esse compromisso. Então, essa é a diferença do motivo e do compromisso. O motivo vai te levar até uma próxima fase. O motivo vai te dar um empurrão. O motivo, de fato, te empurra para viver aquilo que você precisa viver. Mas o compromisso te faz chegar até o final. Talvez você tenha motivos demais para viver. Talvez você tenha motivos demais para acordar agora, 7h18 da manhã. Só quem é corajoso está acordado agora. Mas talvez você não tenha um compromisso para viver. Um compromisso que de fato molda a sua vida inteira. Eu quero contar um assunto aqui, um caso que é o maior referência de compromisso para mim. Fala, Luiz, tudo bem? Como você tá, doutor? Tânia entrou também, Tânia Colares. Sejam bem-vindos, compartilha essa live, manda uma pergunta aqui, comenta o que você quer saber aqui. Tem um caso muito engraçado que aconteceu em um dos povoados que a gente visita aqui para fazer evangelismo e plantar igrejas. E aconteceu uma coisa muito engraçada. Cheguei numa casa de uma família e essa história é muito legal. Fala, Clarinha, tudo bem? Seja bem-vinda. Nós chegamos na casa de uma família e na casa dessa família a porta não era uma porta inteiriça, ou seja, era uma porta de 2 etapas. Você podia abrir tanto em cima quanto embaixo apenas. E aí, conversando com o dono da casa, com o homem da casa, a gente estava conversando e perguntamos por que ele não mudava essa porta ou por que ele não cuidava da casa, ou seja, reformava algumas coisas que a casa estava precisando dizer. E ele começou a falar que ele não mudava porque a casa era da mulher e que ele não sabia se daria certo com essa mulher. Ou seja, ele não sabia se daria certo com ela, ele não sabia se quando ele fizesse aquela obra eles poderiam se separar e poderiam não ficar juntos mais,
Ou seja, ele tinha um medo de separar daquela mulher e por isso ele não investia em nada naquela casa que ele mesmo morava lá. E aí parece comum, né? Um temor de um homem que não quer investir para depois ter que sair. Aí nós perguntamos quantos anos eles tinham de casado, assim, de juntos. E ele disse que eram 12 anos juntos. E ele já tem mais de 5, se eu não me engano, 5 ou 4 filhos. E por que eu tô te contando isso? Porque ele tem 12 anos juntos daquela mulher, ele tem mais de 5 filhos, mas assumir o compromisso de reformar aquela casa para ele gera medo. Porque ele tem medo de se separar. Então tá vendo como o compromisso é algo que nós fugimos na nossa vida? O compromisso é algo que a gente está o tempo inteiro deixando ele de lado. A nossa geração é tendenciosa para não assumir compromissos, para não assumir nada que se diz compromissado. E eu fiquei pensando nisso, cara, esse cara já tem mais de 12 anos com essa mesma mulher. Ele já tem mais de 5 filhos com essa mesma mulher. E quando você pergunta sobre compromisso de reformar uma casa, ele diz, não, porque eu tenho medo de me separar. Eles estão há 12 anos juntos, mas o papel, o assinar, o botar o nome dele junto com o dela, gera medo nele. Ou seja, gera o medo de assumir esse compromisso. Por que eu estou te contando isso? Porque pode ser o exemplo da sua vida. Pode ser o exemplo da sua vida hoje. Talvez você tá com essa falta de compromisso no seu casamento, com seus filhos, no seu trabalho, no seu relacionamento com Deus. Talvez você tá transferindo essa falta de compromisso para todas as áreas da sua vida. E você desfruta de algumas coisas, mas tem o medo de assumir o compromisso delas. Ou seja, tem o medo de ser fiel àquilo que você começou. Você começou motivado. E posso ser sincero? Falando de relacionamento, não é difícil estar motivado a se relacionar. A gente gosta, o homem gosta da mulher, a mulher gosta do homem, enfim, são desejos naturais. É muito fácil você se motivar a estar com alguém. A motivação de estar com alguém é maravilhosa. A motivação de ter filhos é maravilhoso. A motivação do trabalho é maravilhoso. A motivação de se relacionar com Deus é maravilhosa. Mas é o compromisso que te faz ir até o final. Ó, a Soraya comentou, Flávia, tudo bem? Seja bem-vinda. A Soraya comentou aqui, ó, assumir o compromisso com Deus causa medo às pessoas. Perfeito, Soraya. Estar motivado para pedir a Deus, todo mundo tem. Motivação para pedir a Deus, todo mundo tem. Mas compromisso de se relacionar com Deus, nós não temos. E a gente transfere isso para todas as áreas da sua vida, cara. Sério, para fazer uma análise. E eu tô falando isso com o coração aberto para você, você que tá vendo. São 10 pessoas, eu não sei quem são essas 10 pessoas por inteiro. Mas eu preciso te dizer, para calcular um pouco. Para aí agora, calcula um pouco. Quantas vezes você deixou de assumir compromissos na sua vida? Pega essa história desse cara que eu acabei de contar, que já tem mais de 12 anos juntos, 4 ou 5 filhos, se eu não me engano, mas mesmo assim ele não reforma a casa dele, ele não troca a porta, porque dentro do coração dele tem um medo de se separar. Ele não assume o compromisso que ele já vive talvez há 12 anos, mas ele não assume esse compromisso. Assumir compromisso na nossa vida vai ser disruptivo, ou seja, vai fazer com que a gente avance mais. A Amanda entrou, ó, a Santos Ninha entrou também, sejam bem-vindos. Manda uma pergunta aqui, eu quero responder perguntas já, as perguntas de vocês. Então, por que nós não assumimos compromissos? Por que dentro da gente tem um medo enorme de assumir compromissos na nossa vida? Eu quero lembrar você, qual a diferença de motivo e compromisso que a gente está falando nessa live? O motivo vai te levar até uma certa fase. O motivo vai te fazer levantar, a motivação vai te fazer levantar e vai te fazer pelo menos andar. Mas o compromisso é o que vai fazer você chegar até o final. O compromisso com aquilo que você ouviu, com aquilo que você se comprometeu a fazer, é o que vai te fazer chegar até o final. No seu casamento, nos seus filhos, no seu trabalho, no seu relacionamento com Deus, é só o compromisso que vai te fazer ir até o final. Então, nós temos medo de compromisso. E eu preciso te dizer uma coisa para você que espera uma mensagem mais evangélica e precisa ouvir sobre isso. Deus é um Deus de compromisso.
Deus é um Deus de compromisso. Deus empurra homens e mulheres para viver em compromisso. Deus pode até usar uma motivação para despertar seu coração, mas Ele vai usar um compromisso. Ele quer compromisso da sua vida. Ele quer um compromisso íntimo do seu coração para você viver isso com Ele. Sabe por quê? Porque a motivação muitas vezes ela só pede, ela retém para si, ela quer coisas para ela mesma. Mas o compromisso serve. O compromisso você coloca o serviço à frente do pedido. Entende? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero te perguntar. Qual compromisso você ainda fica adiando? O Andrade Wellington entrou, seja bem-vindo. A Jack Laços entrou. A Fabíola comentou verdade. Essa é a minha pergunta para você. Qual compromisso você ainda fica adiando hoje? É um compromisso com o seu casamento? É um compromisso com seus filhos? Você ainda tem medo de ter filhos? Você ainda tem medo de gerar? Você tem compromisso com isso? Você tem compromisso com os filhos que você já teve? Você tem compromisso com o seu trabalho? Com aquilo que você pega na mão para fazer? Você se compromete com isso? Você tem compromisso com o seu relacionamento com Deus? Você se compromete em se relacionar com Deus? Pedro comentou aí, compromisso é uma continuidade da motivação. Perfeito, perfeito. O compromisso é o que dá sentido e termina a motivação. A motivação não é errada. E muitas vezes o próprio Deus usa motivações para muitas áreas da nossa vida. Ele pode utilizar até pessoas para nos motivar. Talvez essa live sirva mais para você como uma motivação do que um compromisso. Entende? Porque está vindo de mim para você. Então, possivelmente, essa live vai servir para você como uma motivação. Você vai ver essa live e vai se sentir motivado. Mas um compromisso você precisa assumir ele dentro de você. O Luiz colocou, é forte, compromisso é correr riscos. Todo compromisso gera risco. Sabe por que o compromisso gera risco? Porque ele envolve tudo. O compromisso gera risco porque ele envolve tudo para o cumprimento. A motivação, ela não envolve tudo para o cumprimento, porque a motivação pode parar. A motivação precisa de um pouquinho de energia para decolar. Mas o compromisso envolve tudo para chegar. Então, o compromisso é correr risco, que é tudo. O compromisso vale tudo. O compromisso usa tudo que você tem para cumprir. No compromisso, mais importante é o fim do que o começo. O Dinho entrou também. Sejam bem-vindos. A Andresa Lamarque, que mulher linda, entrou também. A Lari Góes entrou também. Por que eu estou falando isso? Porque nós somos muito bons de motivação. Nós somos maravilhosos de motivação. Nós nos motivamos tão rápido e tão fácil para tantas coisas que a gente vai fazer. Na missão, a gente se motiva tão fácil. É só ver. A motivação muitas vezes está ligada ao que você vê. Você vê uma pessoa passando necessidade, você se motiva a ajudar essa pessoa. Mas o compromisso está ligado à continuidade, a dar seguimento, a avançar naquilo que um dia você começou. Então Deus é um Deus de compromisso. Um dia Deus procurou na terra um homem para jurar. Ele não encontrou. Ele jurou por si mesmo. Ele jurou no seu próprio nome. Que ele assumiu um compromisso com ele mesmo. Isso é maravilhoso. Se isso não te assusta, eu não sei o que pode te assustar. Deus um dia olhou para a terra e não viu um homem que ele pudesse assumir um compromisso. E ele assumiu um compromisso com ele mesmo. Por isso nós podemos hoje ter paz. Porque o compromisso que ele assumiu é com ele mesmo. Porque se dependesse de um homem esse compromisso, nós teríamos medo. Mas porque ele assumiu com ele mesmo, hoje nós temos paz. Porque ele é fiel para cumprir. Entende? Ele não é fiel só para começar. Por isso que ele é o começo, meio e o fim. Ele motivou o começo, ele continua no que ele precisa fazer e ele tem compromisso para terminar. Ele fez por ele mesmo. Isso nos dá paz.
Porque se fosse para fazer por nós, a gente teria medo. Peraí, que o meu nome tá em jogo. Mas não é o nome seu que tá em jogo. Ele jurou no próprio nome dele. O Douglas entrou, comentou verdade. A Fabíola comentou um foguinho. A Esther entrou também. Sejam bem-vindos. Nós estamos falando sobre compromissos. E eu já estou encaminhando para o final. Fica aqui até o final. Eu estou encaminhando para o final porque eu quero, de fato, que essa live, no caminho, sirva para você como impulsionar, para você assumir compromissos. Assuma compromissos hoje. Termina essa live pensando, eu vou assumir um compromisso com o meu casamento. Eu vou assumir um compromisso com o meu trabalho. Eu vou assumir um compromisso com o meu relacionamento com Deus. Eu vou assumir um compromisso com os meus filhos. Eu gerei esses filhos e eu não quero abandonar eles no meio do caminho. Eu quero guiar eles até uma formação. Até que eu possa emancipar eles. No seu casamento, talvez você está olhando ainda e você nem se casou, talvez. Cara, assuma esse compromisso. Você que é homem que está aqui, assuma esse compromisso. Assuma esse compromisso. Eu te prometo que desfrutar do casamento com uma aliança no dedo é mais valioso e honroso do que desfrutar de todos os prazeres sem honrar a mulher que você está deitando. Vive isso, cara. Se compromete com o seu casamento. Se compromete com o seu trabalho. Seja honroso no seu trabalho. Seja honroso no seu relacionamento com Deus. Se comprometa a se relacionar com Deus. Não só esteja motivado a começar uma leitura devocional, mas esteja compromissado a se relacionar com o seu Pai, que é Deus. O compromisso vai te empurrar até uma próxima fase. A motivação, vai te empurrar até uma certa fase. Mas só o compromisso vai te fazer terminar aquilo que você começou. Por isso, Deus é um Deus de compromisso. E que nessa manhã, 7h32 da manhã, você possa sair dessa live, talvez só motivado. Depende da forma como seu coração ouviu essa live. Você vai sair daqui motivado. Assumir um compromisso. Assumir um compromisso porque o Deus que você serve é um Deus de compromisso. E Ele te chama, assuma compromissos na vida. Talvez vão ser compromissos irresponsáveis muitas vezes, que você nem sabe como você vai cumprir. Como eu contei no começo dessa live. Eu não tinha um tema para falar hoje. Faladinho, tudo bem? Eu não tinha um tema para falar hoje. Eu só tinha um compromisso de estar aqui pela manhã. E durante a madrugada eu ouvi do Senhor essa frase. Luan, você não precisa de um motivo. Você precisa de um compromisso. E o meu compromisso é estar aqui, 7h10 da manhã. Talvez seu compromisso seja assumir outras coisas que você precisa assumir. Mas não se preocupe em ter tudo muito claro para assumir um compromisso. Um dia Deus chamou um homem, e aí eu já encaminho para o meu final, eu gosto de falar bastante. Um dia Deus chamou um homem para sair da sua terra, da sua parentela, para ir para uma terra que Deus ia falar para ele. Ele assumiu um compromisso de ir para essa terra. Ele ouviu uma palavra e assumiu um compromisso. Sem saber para onde ir. Ele assumiu um compromisso. O que eu preciso dizer para você? Muitas vezes o compromisso não vai estar muito claro na sua cabeça. Mas você precisa assumir ele. Assuma um compromisso hoje. Mesmo sem ver tudo. Compromisso é progressivo. Você vê um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois de amanhã e um pouco depois. Porque mais importante é quem está te guiando. Entende? No compromisso, chegar até o final só é possível porque tem alguém te guiando. Eu espero que você assuma compromissos hoje. Hoje é quinta-feira, quase um final da semana. Mas você pode assumir um compromisso hoje. Que tudo que passou na sua cabeça enquanto você ouvia essa live, enquanto você ouviu o que eu estava falando, possa se tornar compromisso na sua vida. Lembra as pessoas que passaram na sua cabeça enquanto você ouvia essa live. As cenas que vieram na sua mente enquanto você ouvia essa live. As pessoas que passaram no seu coração enquanto você ouvia essa live. Assuma compromissos. Eu tenho certeza que vieram compromissos, ou um só compromisso veio na sua cabeça. Assume ele. Me conta depois lá no direct, Luan, assumi um compromisso que eu precisava. Assumi um compromisso que me faltava. Eu te espero nessa vida de compromissos. Vai com tudo.
Eu te espero na próxima terça-feira aqui, às 7h10 também, nessa live no caminho. Essa live vai ficar salva, você pode assistir depois, pode comentar, pode compartilhar com um amigo, para que mais pessoas possam ver isso. Seja forte e corajoso para assumir compromissos. É isso aí. É necessário força e coragem para assumir compromissos. Porque compromisso não é para gente fraca, nem para gente medrosa. Compromisso é para gente que decidiu ser forte e corajoso. Porque tem alguém guiando. Lembre-se disso. A sua força e a sua coragem não está em você, mas está em quem te guia. Está em quem te influencia nesse caminho. Deus é um Deus de compromisso. E Ele pode estar te chamando para assumir os seus hoje. Para de transferir, para de mediar esses compromissos e começa a assumir eles. Começa a impulsionar esses compromissos na sua vida. Valeu? Tô saindo aqui, fica com Deus. Essa live vai ficar salva. E a minha oração para você é: vá e assuma compromissos. Beleza? Tamo junto.